Depois de Yuji Tadori ter sido mencionado como uma verdadeira lenda entre os feiticeiros Jujutsu, estando inclusive a par com o próprio Satoru Gojo, o próprio homem apareceu em carne e osso no capítulo 6 de Jujutsu Kaisen Módulo. Gege Akutami está deixando a gente sonhar pro retorno do nosso menino, colocando alienígena safado pra mamar. Além disso, também descobrimos a técnica amaldiçoada do Maru, o alienígena que vem acompanhando os irmãos Okotsu nesse novo mangá. E enquanto Satoru Gojo era capaz de manipular o tecido espacial, Maru se mostrou capaz de manipular a gravidade de forma parecida e ainda por cima alterar o estado físico da matéria. Ou seja, Maru é capaz de quebrar as leis da natureza. E ainda por cima humilhou um feiticeiro do nível de 1º grau. Isso significa que Maru se encontra no nível dos feiticeiros de grau especial ao lado de Yuta, Gojo, Yuki e Geto, pelo menos quando ele está fora de controle. Vamos falar sobre tudo o que anda acontecendo nos últimos capítulos da sequência de Jujutsu Kaisen, não antes de... Cara, esqueci meu dedo. Não antes de você amaldiçoar o botão do like e o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ajudar o canal na nossa nova meta do 1º milhão de seguidores. Tendo deixado então o dedo do Sukuna no like, vamos para mais um vídeo amaldiçoado desse canal. Bom, nos últimos capítulos, Yuka e Tsurugi continuam nas suas missões acompanhados de Maru, o alienígena que veio para a Terra. Ele foi autorizado pelo alto escalão a participar das missões e o seu principal objetivo é fazer um reconhecimento da humanidade e avaliar se será possível eles conviverem pacificamente ou não. E por outro lado, os feiticeiros têm como objetivo oculto algo muito parecido: extrair o máximo de informações dessa raça de alienígenas através do Maru, para que em último caso a humanidade possa se preparar para uma guerra intergaláctica. Mas enquanto as duas espécies se preparam para o pior, ao longo das missões, Tsurugi, Yuka e Maru vêm construindo um laço de amizade cada vez mais forte. A partir do capítulo 4 do mangá, começamos uma nova missão, dessa vez com um trio indo investigar o caso de uma criança muito suspeita que já havia repetido o 1º ano do ensino fundamental 3 vezes seguidas. E não é como se o garoto realmente tivesse repetido de ano, senão isso seria algo normal, né? Talvez ele só fosse extremamente burro. Mas o problema era que o garoto passava de ano e depois pedia transferência, por isso ninguém sabia do paradeiro do garoto. Daí no ano seguinte aparecia um garoto exatamente igual no 1º ano do fundamental de novo. Chegou ao ponto do professor da turma surtar completamente, da escola tentar contato por telefone com os pais e só receber uma resposta automática, então os feiticeiros Jujutsu foram acionados para investigar esse caso. E logo de cara, a primeira hipótese deles é que aquilo se tratava de um usuário de maldição que vem se passando a cada ano por uma criança que se matricula nessa escola. O time decide se dividir e enquanto o Tsurugi e o Maru vão até a escola do garoto, a Yuka vai até a casa da família. Provavelmente depois de conseguir, o endereço com a própria escola, talvez. Tsurugi decide esperar o garoto sair da escola para não causar uma confusão no meio de um monte de crianças e aborda o moleque na saída. Realmente pegou o moleque na saída. O garoto instintivamente invoca uma criatura bizarra, mas com um design muito foda de uma mulher careca com uma série de alfinetes na cabeça e um rolo de linhas na cintura. Nessa hora, o Tsurugi não sabia se aquilo se tratava de um Shikigami ou de um espírito amaldiçoado guardião, assim como a Rika. Tsurugi imediatamente se prepara para atacar e nesse momento vemos ele se preocupando em não deixar que o Maru seja forçado a entrar num confronto, nem que o Maru se machuque. Tudo isso porque a maior preocupação dele é evitar uma guerra contra os alienígenas. O confronto termina com o garoto pedindo desculpas e todos os 3 se sentando para conversar. O garoto vem com uma história de que 3 anos atrás ele voltou para casa e encontrou a mãe caída no chão. Ele pediu para a mãe dele para ficar para sempre no 1º ano. Então a mãe dele se tornou um fantasma e deixou o garoto para sempre no 1º ano. Ouvindo essa história, Tsurugi compara ela com a história do seu avô, a história de quando Yuta acabou presenciando a Rika ser atropelada. E o fato do Yuta não ter deixado o espírito dela partir em paz fez com que o espírito dela acabasse ficando presa nesse mundo, assumindo a forma da Rika como conhecemos, e passando a amaldiçoar e ao mesmo
tempo proteger o Yuta de qualquer ameaça. Então o caso do nosso menino repetente parecia ser o mesmo do Yuta, mas é claro que tinha alguma coisa muito estranha nessa história toda. Mas até aquele momento, tanto o Tsurugi quanto o Maru compraram 100% a história do moleque. O Tsurugi, por ver uma semelhança gritante da história do garoto com a história do seu avô, fazendo, com que ele tivesse empatia pelo garoto, e o Maru por ter um coração bom e desejar fazer amizade com os humanos. Então ele está disposto a dar o benefício da dúvida por causa dessa inocência dele. Nesse momento, vemos o Maru tentar acalmar e confortar o garoto, dizendo que ele vai para uma escola Jujutsu. O Maru também diz que não tem um lar para onde voltar. Enfim, deu para ver que o Maru tem um bom coração e isso serviu para que o Tsurugi testemunhasse isso mais uma vez. Enquanto isso, Yuka chega até a casa da família, começa a investigar o terreno e logo descobre uma caveira enterrada debaixo do quintal da família. O estranho é que o Tsurugi também parece estar na casa da família e descobre o corpo da mãe do garoto enterrado no quintal, mas não parecia que eles estavam na mesma casa, ou seja, o garoto parecia ter levado eles para outro lugar. E o capítulo termina com a Yuka ligando para o seu irmão e gritando, dizendo que encontrou 5 cadáveres no jardim dele e que caso eles entrassem em contato com o garoto, era para prendê-lo imediatamente. E como era de se esperar, o garoto revela sua verdadeira face, arrancando literalmente uma máscara feita de pele do seu rosto e revelando a aparência de um velho. Já o capítulo 5 começa com uma cena aparentemente aleatória de uma garota desconhecida chamando a mãe para ver uma coisa estranha. O copo d'água dela simplesmente começou a voar. Nessa hora, a gente pode pensar que a garota chegou a despertar algum poder de telecinese, mas mais adiante a gente descobre que o responsável por aquele fenômeno era o próprio Maru. Ou seja, como ele estava num bairro residencial, o seu poder começou a influenciar as casas ao seu redor. Isso porque, quando o garoto repetente é descoberto, Maru é atacado e perde a consciência e o seu poder começa a sair do controle. Mas o que esse poder realmente é capaz de fazer, a gente só vai descobrir mais adiante. Enquanto Maru não desperta, vemos o garoto se revelar como um velho de fato e começar a enfrentar o nosso menino Tsurugi. O velho começa colocando tanta pressão no prota que ele chega a ser comparado a um feiticeiro de primeiro grau. Nisso, a gente já consegue ter uma noção de onde se encontra o novo protagonista, levando pressão de alguém desse nível. Claro, o Tsurugi não é tão forte ainda, mesmo tendo a restrição celestial, mas ele ainda tem espaço para ficar mais forte com o tempo. O velho explica que o primeiro ano do Fundamental foi o melhor ano da vida dele e por isso ele desejou ser o garoto do primeiro ano para sempre. Mas o Tsurugi está pouco se fudendo e já inicia a sua técnica do novo estilo das sombras, domínio simples. Lembrando que esse novo estilo das sombras não tem nada a ver com a técnica das 10 sombras do Megumi, é só uma forma de iniciar a técnica do domínio simples. Agora, uma coisa muito foda envolvendo o domínio simples do Tsurugi é que ele não envolve apenas um único círculo ao redor do usuário. Esse domínio simples cria uma série de círculos espalhados pelo campo de batalha que se conectam entre si. E assim como todo domínio simples, uma vez que o usuário esteja dentro do círculo, ele é capaz de executar um comando de forma automática. Por exemplo, o Kusakabe, o nosso herói na batalha contra o Sukuna e o feiticeiro de grau 1 mais poderoso da época, era um mestre no domínio simples. Ele criava um círculo ao redor e uma vez que o Sukuna entrasse no seu domínio, a sua espada cortava o Sukuna de forma automática. E o Tsurugi consegue fazer a exata mesma coisa. Ele contra-ataca de forma automática o velho, mandando ele para longe. Agora, outro detalhe sobre a técnica do Tsurugi é o fato dele possuir a restrição celestial e mesmo assim ele conseguir usar o domínio simples. Teoricamente, por ele não ter energia amaldiçoada quase nenhuma, ele não deveria ser capaz de usar técnicas como essa, mas mesmo assim ele consegue. E a resposta para isso está na sua espada, que é uma ferramenta amaldiçoada. O próprio velho percebe que o Tsurugi é capaz de se apropriar da energia amaldiçoada da espada, usar como se fosse dele próprio e ainda por cima criar um domínio simples. Ou seja, além de possuir a restrição celestial e um corpo físico absurdo, ele
também é capaz de usar técnicas de jutsu como o domínio simples. Vocês têm noção do quanto isso é roubado? Tudo bem que se ele perder a espada, talvez ele não consiga mais fazer isso, mas ainda assim continua sendo muito roubado. Eu mesmo não lembro de ter visto outro exemplo como esse em Jujutsu Kaisen. O Toji não fazia isso e a Maki também não. Mas pra gente não delirar tanto assim no hype, o próprio Tsurugi afirma que estava indo com tudo nessa luta. Então parece que ele não tem mais nada muito de novo pra mostrar pra gente além disso. Bom, depois de ser mandado pra longe, o velho é cercado dentro de uma técnica de barreira comum justamente dentro da escola. Ou seja, eles voltam pra escola onde o garoto estudava. Nisso, a Yuka aparece com a sua técnica da mordida giratória, que lembra uma mordida de cachorro, até que os dois irmãos conseguem encaixar uma sequência de golpes juntos, tanto no espírito quanto no velho brocha pré-adolescente Didi quer ser criança. Porém, quando eles achavam que tinha terminado, o velho surge novamente com um novo corpo atrás deles. E antes que eles pudessem reagir, Yuka toma um tiro de aviso de alfinete no ombro e o Tsurugi toma 2 tiros de aviso de alfinete no bucho. Mas se o velho tinha sido derrotado e o espírito também, como diabos surgiu um novo corpo do velho de novo? Nessa hora, o velho explica pra gente que o corpo do espírito também pode ser usado para preencher um clone dele próprio. Basicamente, o corpo que os irmãos derrotaram era apenas parte do corpo do próprio espírito que foi usado para criar um corpo de aparência idêntica dele. Explicando melhor, o espírito cede parte do seu corpo de fios para formar um novo corpo e cobre esse corpo com um véu assumindo a aparência de quem ele quiser. Óbvio que o vilão iria revelar o próprio truque, mas de qualquer forma foi apenas agora que o verdadeiro corpo do velho havia aparecido. Mas antes que a pipa do vovô subisse para ele brincar, o capítulo termina com Maru despertando seu terceiro olho e encarando diretamente para eles. E detalhe, tudo ao redor estava flutuando, assim como a água da garota no começo do capítulo. O capítulo 6 então começa com Maru levantando e olhando para os lados apenas com seu olho na testa. De repente, ele encara o velho de uma forma tão intensa que o velho fura a própria mão com a própria agulha. O velho começou a sofrer literalmente uma confusão mental absurda. Maru pega um pedregulho e arremessa contra o velho, que até consegue revidar, mas a trajetória da pedra muda em pleno ar e acerta ele mesmo assim. Maru acerta um chute de cima para baixo e o velho consegue escapar para dentro do ginásio da escola. Mas como todo mundo sabe, no ginásio tem um monte de bola. Então Maru começa a levitar todas elas, o relógio do ginásio começa a girar loucamente e todos os aparelhos eletrônicos começam a sair do controle. O velho cogita que aquilo fosse antigravidade, mas todo mundo sabe que quem tem ou tinha essa técnica era o Kenjaku, ou no caso a mãe do Itadori. O que o Maru parece ter é telecinese. Durante a luta, vemos que o irmão gêmeo do Maru estava do lado de fora da quadra presenciando tudo. Ele questiona como o Maru pode perder o controle tão fácil assim, já deixando claro o seguinte: não era o irmão gêmeo controlando o corpo dele. Não é porque o Maru tem a mente conectada com a do seu irmão gêmeo que o irmão gêmeo é capaz de controlar o corpo dele. De qualquer forma, o irmão dele comenta que o fato do Maru sair do controle pode fazer com que a humanidade os ataque a partir de agora, mas que caso a guerra comece, eles têm o Dabura do lado deles. Então descobrimos que Dabura é o nome do alienígena chifrudo que eles próprios botaram tanto hype. Lembrando que muita gente andou espalhando que esse cara foi dito ter o nível do Sukuna, mas não é bem assim. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. O que foi dito é que a ameaça alienígena como um todo foi classificada como de grau especial, assim como a ameaça do Sukuna na época. Mas uma ameaça de grau especial, ela tem uma variação de nível muito grande. Mas agora que sabemos que esse alien se chama Dabura, fica claro que essa é uma referência ao Dabura de Dragon Ball, que era o rei supremo do reino dos demônios, sendo a palavra Dabura um recorte da palavra Abracadabra. Então, apesar de muita gente já acreditar nisso, pode muito bem ser que esse chifrudo seja mesmo o rei dos alienígenas, ou no mínimo, a gente pode supor que ele seja o guerreiro mais poderoso deles, já que ele não parece tomar nenhuma decisão política pela raça. Até o momento, parece que ele só vai servir para lutar mesmo.
Mas voltando à luta, no momento em que os dois se preparam para se enfrentar, o velho se lembra da única vez em que ele foi derrotado e teve que usar toda a sua força para fugir. E é nesse momento que ele se lembra de um indivíduo de capuz e uma cicatriz na sobrancelha. Sim, o velho se lembrou do nosso menino Itadori. Os olhos são exatamente os dele e a cicatriz é inconfundível. Agora, fanficando um pouco, é curioso a gente ver o Itadori usando esse capuz, porque apesar dele sempre usar um moletom com capuz, ele nunca aparecia usando o capuz de fato. Então eu me pergunto se a morte do Sukuna e tudo o que aconteceu na época não teria feito com que o Itadori se isolasse do mundo em algum momento da sua vida numa espécie de vazio existencial. Na verdade, essa imagem do Itadori me lembrou muito o Jairo de Hunter x Hunter quando usava um casacão parecido com esse e sumiu do mundo quando ele finalmente percebeu que ninguém se importava com ele. Mas o curioso é que, caso isso seja verdade e o Itadori tenha se tornado um sad boy solitário, isso meio que contrasta com a última imagem que tivemos dele no final de Jujutsu Kaisen, onde ele aparece feliz e sorridente ao lado do Megumi e da Nobara. Então, nesse caso, alguma coisa precisaria ter acontecido para fazer com que o Itadori ficasse desse jeito. Talvez a morte do Megumi e da Nobara ou só uma separação do trio. Mas claro que isso tudo é especulação baseada numa única aparição do Itadori. Pode muito bem ser que ele só estivesse usando o capuz por estilo mesmo, por estar no meio de uma investigação e ele não necessariamente virou um lobo solitário. E claro que o Itadori ainda tem uma aparência de jovem nessa imagem por se tratar de um flashback. Muita gente que não leu o capítulo pode achar que se trata de uma cena atual, mas se trata de um flashback. De qualquer forma, narrativamente não teria qualquer motivo para esse velho mencionar o Itadori se não fosse por um motivo. Um aceno por parte do autor para a possibilidade do Itadori voltar a aparecer nesse novo mangá. O autor só fez questão de colocar o velho mencionando o Itadori para aquecer o público para o retorno do nosso protagonista. Voltando à luta, Maru dá um pau no velho usando uma série de bolas de vôlei e basquete, taca ele na piscina do colégio e quando o velho ia sair da piscina, a água ao redor dele simplesmente congela por inteiro. Nessa hora, o velho comenta que a técnica amaldiçoada do Maru era conseguir distorcer as leis da natureza. O Maru parece conseguir anular a gravidade e ainda por cima alterar o estado físico da matéria. Muita gente comparou essa técnica com o ilimitado do Gojo e elas realmente se parecem um pouco, mas o conceito ainda é um pouco diferente. O Gojo consegue distorcer o espaço a ponto dele próprio conseguir flutuar e gerar uma força de atração e repulsão, enquanto o Maru tem uma técnica de telecinese. Ele consegue fazer objetos flutuarem, ou seja, ele anula a gravidade, mas ele não chega a distorcer o tecido espacial como o Gojo faz para gerar uma força de atração e repulsão. O que o Maru faz é controlar a gravidade sobre as coisas, basicamente uma telecinese mesmo. O conceito de cada técnica é diferente, mas na prática elas podem ser um pouco parecidas. Por exemplo, tanto o Gojo quanto o Maru poderiam esmagar um objeto, o Gojo usando a força do espaço e o Maru usando a força da mente. E nesse ponto, a manipulação do espaço do Gojo ainda se mostrou muito mais poderosa que a telecinese do Maru. Porém, o leque de opções do Maru é muito mais extenso pelo fato dele também conseguir controlar o estado físico da matéria, enquanto o Gojo é capaz de manipular apenas o espaço. Então, com certeza, o Maru tem muito mais a ser explorado em batalha ainda. E considerando que o Maru humilhou um feiticeiro de primeiro grau, isso significa que ele está no nível de um feiticeiro de grau especial, assim como Yuta, Gojo, Yuki e Geto. Pelo menos quando ele perde o controle, afinal todo feiticeiro poderoso precisa ter um nerf. Enfim, o Maru dá um pau no velho, o Tsurugi se joga na frente para tentar parar o Maru de qualquer jeito e evitar uma guerra intergaláctica. O irmão gêmeo do Maru vê o esforço do Tsurugi e decide se jogar no meio da luta e parar o avanço do Maru, fazendo ele finalmente cair no chão. Agora, como será que essa situação vai ser interpretada pela humanidade e pelos timurianos?
O fato do irmão gêmeo do Maru acabar salvando o humano significa que ele não é tão cuzão assim também. Até agora a gente pensava que ele seria um vilão, né, o famoso irmão gêmeo maligno, mas esse capítulo trouxe uma nuance a mais pra ele. Então vamos ver o que os próximos capítulos vão trazer pra gente. Se você ficou até o final desse vídeo mais longo do que eu pensava e curtiu o vídeo, não esquece novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, e caso você tenha perdido as análises dos últimos capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, é só clicar nos vídeos que vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!